Boa noite, seu Paulo. Boa noite a todos que estão chegando. Mais um minutinho já vamos fazer a prece inicial para começarmos as nossas atividades. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Bem, vamos iniciar a nossa atividade. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai participando da atividade. Vamos iniciar então com uma prece, agradecendo ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, a oportunidade que temos de estarmos participando desse momento tão importante na nossa humanidade e participando na comunidade espírita, procurando aprender e desenvolver tudo aquilo que é preciso para o nosso progresso, a nossa evolução. Pedimos o amparo e a proteção dos amigos da espiritualidade para que o nosso encontro seja o mais produtivo possível. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e damos então por iniciada a nossa exposição desta noite. Antes de começar a exposição, quero relembrar já, citado na prece da manhã, sobre hoje, a data 3 de outubro, a lembrança, né, do nascimento de Allan Kardec, e também lembrar que nesta data, no século XIII, nascia Francisco de Assis. A esses dois grandes espíritos que estiveram entre nós, nos trazendo toda a sua seu conhecimento, a sua amorosidade. Bem, o tema que nós temos de exposição para hoje é o tema o Espiritismo em tempo ou em tempos de pandemia. Antes de iniciar essa exposição, eu quero dizer que tanto o Espiritismo como o ensinamento de Jesus, eles são, na verdade, são objetivos comuns, porque Allan Kardec, ao fazer o estudo dos evangelhos, ele percebeu que parte daqueles evangelhos, e que não causava nenhuma celeuma, nenhuma discussão, era a parte moral, ou seja, aquela parte em que se dá a condição que Jesus colocou para todos da transformação moral da humanidade. E Allan Kardec, nas suas exposições, ele coloca que o objetivo da doutrina espírita, do espiritismo, é a transformação íntima do homem. Então, há entre um ensinamento, que é o de Jesus, e o ensinamento do espiritismo, existe objetivos comuns, que é a transformação moral da humanidade. Então, quando nós examinarmos essa exposição, levando para o lado do espiritismo, nós temos em mente, né, essa característica importante do espiritismo, que é a transformação moral da humanidade. E no outro viés, é a questão da pandemia, que num determinado momento, na nossa exposição, elas vão se encontrar para que a gente possa então entender o porquê da pandemia no momento atual. Então, esse objetivo de transformação moral da humanidade quer dizer o quê? Transformar quer dizer mudar, né? Passar de um estado para outro estado, dar uma forma nova. No caso do Espiritismo e da
do ensinamento de Jesus é melhorar moralmente. Então, é essa característica, é esse o significado de espiritismo e o significado de ensinamento de Jesus, ou seja, transformação moral da humanidade. E quem é que faz essa transformação? Essa transformação é feita pela consciência, ou pelo ser inteligente, ou pelo ser espiritual. Então, essa é o motivo da transformação: transformar a consciência, transformar o ser inteligente, transformar o ser espiritual. A consciência, considerando nesse primeiro momento, nós poderíamos dizer que ela aparece de forma visível e ela tem outro aspecto que é o invisível, quer dizer, ela tem um aspecto conhecido e ela tem um aspecto que não é conhecido. Então, essa questão da consciência que aparece e a consciência que não aparece, é que ela deve ser objeto de transformação, quer dizer, transformar a consciência. Então, transformar a consciência que não aparece, né? Mas a gente tem que conhecê-la através daquilo que é visível, que a consciência demonstra. Então, o que é visível? O que aparece na consciência? A consciência, ela se manifesta, o ser inteligente, o ser espiritual se manifesta através do pensamento, do sentimento e da vontade. Então, isso são expressões da consciência, são expressões do ser inteligente, expressões do ser espiritual. E isso aparece, isso está visível. E ao expressar o pensamento e o sentimento e a vontade, essa consciência determina um comportamento, ela gera um comportamento. E esse comportamento vai determinar o quê? Uma circunstância de vida. Então, essa consciência ela está se relacionando num ambiente e, ao mesmo tempo, ela se relaciona num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, num ambiente de amigos, em vários ambientes. Em cada ambiente, ela tem características diferentes. Então, essas características, ela aparece nesses momentos em que a consciência está se manifestando nesses ambientes. Então, ela influencia esse ambiente e é influenciada por esse ambiente. Porque a consciência, o ser inteligente, o ser espiritual, é um sistema aberto, ele está em comunicação com o ambiente. Então, ao manifestar, influencia o ambiente, mas o ambiente também influencia a consciência, esse ser. Por outro lado, nós temos então a consciência invisível, a que não aparece, a que é relativamente desconhecida por nós. E essa nós podemos considerar, então, por exemplo, os instintos, que são automáticos, né? Mas estão lá na nossa consciência desconhecida, invisível, né? Que vez por outra sai através, como se fosse um vulcão em erupção. O vulcão está lá parado e de repente ele entra em erupção. E também com relação às emoções, que ainda não são plenamente, né, conhecidas e integradas por nós. E mais ainda a razão, quer dizer, nós utilizamos essa razão ainda de forma defensiva, né, de forma às vezes até ofensiva e agressiva. Então, no invisível, no desconhecido, está a origem daquilo que se manifesta no conhecido, no nosso comportamental, né, naquilo que nós realizamos na vida, as circunstâncias de vida que nós estamos envolvidos. Então, essa é uma característica, ou seja, a doutrina espírita, o espiritismo e Jesus, eles vêm para fazer a transformação moral, para melhorar a humanidade. E como é que eu faço isso? Eu tenho que conhecer a consciência, né? Saber o desenvolvimento desse ser espiritual, desse ser inteligente. Então, isso é uma característica importante a ser levada em consideração. Então, qual é o objetivo da pandemia, né? Quando ela influencia nesse processo de conhecimento da consciência? Ela visa, na verdade, ajudar a nós, a humanidade, né? A todos nós, a tornar conhecido aquilo que é desconhecido por nós. Porque o que é desconhecido
é o que gera, o que dá origem aos nossos comportamentos, dá origem ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, à nossa vontade, que determina um comportamento que tem como consequência as circunstâncias de vida. Então, a pandemia ela vem para exacerbar, quer dizer, tornar isso muito claro para nós, né? O que está nos prejudicando, o que está como obstáculo para nos melhorar moralmente. Por quê? Porque a consciência, o que é a consciência? A consciência é esse resultado, né, do processo de evolução do psiquismo. Então, o que nós precisamos? Conhecer o processo de evolução da consciência, quer dizer, a origem de tudo. Essa é a necessidade nossa em cada uma das encarnações que essa consciência está presente. Então, essa consciência, esse ser inteligente, esse ser espiritual, às vezes ele está fora da carne, né? Então, ele está desencarnado. Outras horas, ele está encarnado. Então, nesse processo, ele tem que se conhecer. Já vamos ver essa questão com vocês. Então, a finalidade, o objetivo é conhecer a consciência, né? Então, a primeira pergunta que surge em relação ao conhecer a consciência, conhecer esse ser inteligente, esse ser espiritual, que somos nós, surgem duas questões importantes. O que conhecer e como conhecer? O que conhecer e como conhecer está muito bem especificado, clareado, está muito objetivo para todos nós no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Porque Kardec sabia que havia necessidade de transformação moral. Então ele pergunta: mas como fazer isso? O que eu faço para melhorar? Então ele recebe uma resposta. Então ele recebe a resposta e responde: o que conhecer, o que fazer para melhorar nesta vida? E depois ele pergunta: mas como fazer isso? Então nós temos já no Livro dos Espíritos as orientações para a nossa transformação, que é conhecer a consciência, que Allan Kardec coloca como melhorar moralmente, né? Como eu posso me tornar melhor nesta vida. Então, essas duas perguntas do conhecer a consciência, o que conhecer e como conhecer. O que conhecer está lá no livro também dos Espíritos, na página 614, quando os Espíritos dizem mais ou menos assim: além de conhecer-se a si mesmo, conhecer a lei natural, que é lei de Deus. Então, além de eu ter que fazer esse exercício de conhecer a mim mesmo, eu tenho que conhecer a lei natural, a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 614. Né? E além disso, mais adiante, Kardec pergunta, na pergunta 621, também do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, é a consciência que nós temos que examinar. Né? Está bem claro isso no Livro dos Espíritos. É esse ser inteligente, esse ser espiritual. Ou seja, é essa situação que é apresentada para nós, e aí nós temos então as indicações, os indicativos dos espíritos na pergunta 919. O que conhecer e como conhecer. Então, o primeiro passo que está bem claro para nós, para fazer a transformação moral, é conhecer-se a si mesmo. Né? Além de conhecer-se a si mesmo, conhecer a lei divina, a lei natural. Então, nós precisamos saber qual o obstáculo que nós temos e como desenvolver a lei para fazer com que esse obstáculo se transforme em algo que nos beneficie na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, o primeiro passo que traz Allan Kardec na resposta dos espíritos é o conhecer-se a si mesmo, né? Quer dizer, o que é conhecer-se a si mesmo? O que é conhecer? Conhecer quer dizer ter noção, né? Conhecimento, saber. Então, eu preciso saber o que é que cria obstáculo e o que eu preciso fazer para poder melhorar nesta vida. E o segundo passo é a compreensão.
Quer dizer, conter em si, estar, aquele conhecimento estar contido em nós, aquelas leis divinas, leis naturais. Por quê? Porque na consciência está a história de nós mesmos e a lei de Deus. Então nós precisamos conhecer essas leis, conhecer a nós mesmos. E aí vem uma outra pergunta interessante de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 619, onde os Espíritos dizem o seguinte, que com relação à lei natural, à lei divina, à lei de Deus, todos nós podemos conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aqui está claramente o caminho a ser seguido por nós para a transformação moral, para a nossa melhora moral. Ou seja, conhecer-se a si mesmo e fazer a questão da compreensão. Porque eu posso conhecer a lei divina, a lei natural, mas não compreendê-la, quer dizer, ela não estar contida em mim, ela não fazer parte de mim e eu não tomo ela como um motivo de ação. Então fica bem claro nessa questão a ordem da mudança moral, da transformação moral, da melhora moral. Allan Kardec, com as respostas que ele adquire, nas perguntas que ele faz aos espíritos, os espíritos nos dão o caminho, nos dão os indicativos. Nós temos aqui reunir esses elementos e criar uma condição em que nós saberemos, então, qual o caminho a percorrer para fazer com que essa mudança seja efetiva. Então, a transformação moral, a mudança, melhorar a nós mesmos, implica compreensão, que implica conhecimento. Então, todo o processo de transformação moral, de mudança, ela começa com conhecimento, o conhecer. No nosso caso, a consciência, quer dizer, conhecer-se a si mesmo, conhecer a consciência, conhecer a intimidade nossa, mas ao mesmo tempo conhecer as leis divinas ou naturais, porque elas nos dão os elementos para fazer essa transformação. Então, conhecer, compreender e fazer a mudança. Esse é o caminho que os espíritos nos indicam. Cada um tem a sua forma, o seu mecanismo, a sua maneira de fazer essa caminhada, essa transição do conhecer, do compreender, para fazer a mudança, a transformação. Então, fica essa questão que eu estou colocando para vocês e para mim mesmo, com relação à exposição. É importante nós, então, estudarmos o que o Espiritismo nos traz neste momento tão importante da humanidade, que é a pandemia. Ou seja, é o momento em que é colocado para nós as oportunidades de fazermos, ou pelo menos iniciarmos essa transformação, essa mudança, começarmos a caminhar nesse processo de modificação da nossa consciência. Então, às vezes a consciência se manifesta, quer dizer, o pensamento, o sentimento e a vontade da consciência, ela se manifesta de forma primitiva, onde os instintos e as emoções se falam mais alto. Outros momentos em que essa consciência se manifesta com racionalidade. Então, essa consciência, ela está ainda se projetando, para fora nessas duas características, ou primitivismo ou na racionalidade. Então, nós estamos fazendo essa transição de um momento para outro. Então, quem é que vai nos dar os elementos para fazer a transição, para fazer essa transformação? A razão. Porque nós vivemos hoje mais na questão relativa à racionalização, daquilo que nós vivenciamos. Então, quando nós estamos na racionalização, nós estamos no egoísmo, nós estamos na arrogância, nós estamos naquela situação em que nós não vemos o outro, nós vemos a nós mesmos, então é só o eu, por isso o eu, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, quer dizer, eu só vejo eu,
Então eu só vivo eu. Então essa transformação, né, da racionalização do eu para a racionalidade, ou seja, eu ver o outro, eu e o outro, e haver então a complementação. Um complementa o outro. Então, essa transformação vai se dando quando eu vou sabendo o qual o obstáculo que me impede de ver o outro. Então, eu passo a ter uma questão de razão em racionalidade, quer dizer, eu vou relacionar com o outro para complementar o outro e o outro me complementar. Então, quando eu fizer essa transição da racionalização, né, do egoísmo para a racionalidade, para a convivência e complementaridade do outro e com o outro, eu começo a fazer essa transição, né? Essa transição para um outro momento, que Allan Kardec coloca com as classes, né? As categorias dos mundos. Então eu vou para um mundo onde então eu não tenho mais a questão do outro e eu, e sim o nós. Então é a etapa da colaboração. Então, essa transição tem que ser feita primeiro, né? Então, é preciso fazer o trabalho de conhecer-se e conhecer as leis divinas, leis naturais, e fazer esse processo. Então, conhecer, compreender todo esse processo para fazer a mudança. Quem vai fazer isso é a razão. A razão é que vai fazer com que os obstáculos emocionais possam se transformar em possibilidades de melhora do indivíduo. Então, transformar esse egoísmo, transformar essa arrogância, transformar todos aqueles obstáculos que nós temos em positividade. Quer dizer, o oposto daquilo que nós estamos realizando agora e que criam situações de dificuldade para o nosso progresso, para a nossa evolução. Eu vou deixar aberto um pouco para se alguém quiser fazer alguma manifestação. Eu sei da dificuldade do tipo de meio de comunicação que nós estamos utilizando, mas alguém quiser se manifestar, uma colaboração, uma pergunta, uma dúvida. Espero que eu esteja contribuindo para esse momento que nós estamos atravessando, né? Refletindo sobre essas questões, porque é o momento da transição, é o momento em que nós estamos vivenciando esses exageros, né, para que eles possam ficar bem claros para nós o que nós temos que fazer de mudança, de transformação. Então, por isso que a pandemia ela vem justamente para nos indicar, né, nos mostrar. Apesar de nós estarmos num sistema de isolamento, sempre haveremos de ter relacionamentos, né, com outras pessoas. Como aproveitar? Bem, aqui uma pessoa. O seu Paulo Salerno pergunta: como aproveitar o estado de pandemia para o aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento? Nós temos na exposição, faltou responder uma questão muito importante aqui, que foi como conhecer, né? Nós ficamos mais na questão do que conhecer, né? Mas assim, na pergunta que o seu Paulo faz, como aproveitar? Aí eu acho que entra a questão do como conhecer. E essa é a questão de fazer a interrogação à consciência, né? Fazer interrogação
a nossa consciência que não aparece, que está desconhecida. E como nós fazemos isso? Através da observação e da meditação reflexiva. Porque é difícil nós examinarmos o que está desconhecido, o que está lá invisível. É difícil nós vermos. Então nós temos que partir do momento da consciência que aparece. Então, quando a consciência se manifesta, ela se manifesta no pensamento, no sentimento e na vontade. E aí ela gera um comportamento. Esse comportamento determina uma circunstância de vida. Então, como é que nós vamos aproveitar esse momento para o autoaperfeiçoamento? Começando a fazer a observação e reflexão, né, meditação reflexiva é importante, do que está acontecendo, as circunstâncias de vida e o que isso determinou no nosso comportamento. Então, por que nos comportamos daquela forma naquela circunstância? Então, por exemplo, eu me comportei de uma forma que se sobressaiu o medo. Né? Então, naquela circunstância de vida, o meu comportamento foi de medo. Então, o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade, ela se manifestou e surgiu o medo. Então, isso para mim é o que aparece. Mas por que eu tive medo daquela situação? Então, aí sim, aí nós voltamos para aquela consciência que está lá adormecida, que está lá desconhecida, melhor dizendo. Então, somente através dessa reflexão, da meditação, da observação, que eu vou conseguir determinar por que surgiu o medo. Né? Porque eu posso ter num ambiente, né, essa consciência num ambiente, esse ser espiritual, esse ser inteligente num ambiente, ele manifesta medo. No outro ambiente, ele pode manifestar agressividade. Então, por exemplo, eu no meu ambiente de trabalho, eu manifesto medo. Na minha convivência familiar, eu manifesto agressividade. Então, o ambiente interfere, né, entre um e outro, mas o que gera o meu comportamento entre um e o outro está na minha consciência que está lá, desconhecida por mim. Então eu tenho que conhecer o que gerou aquele comportamento. É assim que nós vamos aproveitar o estado de pandemia para o nosso autoaperfeiçoamento. Independente de fazermos o isolamento, como nós estamos fazendo, isolamento social, mesmo assim nós convivemos com alguém, né? Convivemos com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas, com a mãe, né? Com os irmãos, com os vizinhos. Em algum momento nós temos essas convivências pontuais. Então, qual é o nosso comportamento com essas convivências pontuais? Então, é através da observação que nós vamos conhecer. Então, o primeiro passo é conhecer. E como conhecer? Né? Através da observação, dessa meditação reflexiva. É isso que nós precisamos fazer. É isso que vai dar condição a gente possa, num outro momento, compreender todo esse processo para fazer a mudança. Eu gosto de citar o exemplo que eu frequentemente citava na casa espírita. Ou seja, se eu tenho que fazer a mudança do sistema elétrico da minha casa, né, da minha casa, sozinho, sem nenhuma ajuda, eu preciso conhecer a eletricidade. Se eu não souber a eletricidade, eu não vou saber que tipo de fio eu vou usar. Então, para fazer uma mudança, eu preciso primeiro conhecer, né? Compreender o mecanismo daquela situação para poder fazer a mudança. O José Paulo Sêmito, ele diz assim, ter na consciência que tudo é aprendizado, que são novas experiências, uma nova realidade, novo procedimento de vida. Exatamente isso. Né? Então, os passos são esses, né? Fazer, cumprir esse método, né? É que é um pouco complicado para todos nós. Ou seja, eu tenho que conhecer, no caso, conhecer a mim mesmo, fazer essa compreensão, essa leitura,
e depois surgir a transformação. A Leonice diz assim: para identificar o que gerou o comportamento, penso que seria bom identificar o sentimento que me envolveu naquele momento, o que eu senti para que desencadeasse aquela situação. Entender o que sentimos é importante, sem dúvida. Então, o pensamento, o sentimento e a vontade são manifestações do ser inteligente, né, da consciência. Então, quando eu faço análise da circunstância de vida, né, o que gerou aquela circunstância que foi meu comportamento, eu tenho que determinar que tipo de pensamento, sentimento e vontade eu tive naquela oportunidade. Então, por exemplo, se eu tive medo, né, se o que surgiu lá do desconhecido, né, da minha consciência desconhecida, o medo, então a manifestação que eu tenho em pensamento, sentimento e vontade é medo. Então vai surgir o medo. Então eu vou fazer uma análise, uma observação daquela situação, onde vai aparecer que, ao relatar aquele fato, aquele evento, eu vou dizer o que eu pensei naquele momento, né? E que eu não expressei. O que eu senti naquele momento e não expressei? Qual foi a minha vontade? Então, se eu estive no medo, possivelmente eu me submeti a uma situação. Então, o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade foi em me submeter àquela circunstância. Então, o meu comportamento foi nesse sentido. Então, somente através da observação e da reflexão é que eu vou determinar qual pensamento, qual sentimento é a minha vontade. Porque há momentos em que aparecem coisas que eu digo e há momentos em que eu não digo. Então, eu tenho que determinar o que eu disse, se está em concordância com aquilo que está lá no meu íntimo. Então, somente a observação e a meditação reflexiva é que vai determinar esse ponto. Bem, o tempo é meio escasso, né? Então, mas futuramente voltaremos lá para a Casa Espírita e no trabalho que fazemos aos domingos, esses assuntos são muito debatidos, né? E um aprendizado bem importante para todos nós. Bem, nosso tempo já está esgotando, já temos já próximo da hora, e então vamos fazer a nossa prece aos suicidas e posteriormente o nosso passe e depois a prece de encerramento. Eu quero agradecer a presença, aos comentários que foram feitos, as contribuições, e cada um de nós, né, vai fazer a sua reflexão para determinar o que fazer com a sua consciência. Bem, vamos à prece aos suicidas. Eu vou pedir a todos que acompanhem as minhas palavras e possam mentalizar a Jesus, e quem tiver alguma dificuldade, mentalize, mentalize aquela foto que aparece no Facebook da Sociedade Espírita, quer dizer, a fachada da Casa Espírita, para canalizar toda a nossa energia positiva para lá, e lá os irmãos espíritos bondosos possam canalizar aquelas energias aos que estão necessitados. Vamos à nossa prece aos suicidas. Senhor, sabemos qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, suas vidas, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar o gosto amargo dos sofrimentos que estão experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Bons espíritos,
Que a vossa assistência dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque hajam de passar, a fim de repará-las. Afastai os maus espíritos, capazes de impelirem novamente para o mal e prolongar os sofrimentos, fazendo perder o futuro das suas futuras provas. Espíritos que estão nessa condição, confiem na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Que os amigos bondosos do mundo espiritual possam assistir a esses espíritos que passam por esses momentos. Obrigado, Senhor. Agora, então, nós vamos nos preparar para o passe e reservando um copo d'água, uma garrafa de água, para que se faça a fluidificação benéfica deste líquido, tão precioso a todos nós. Vamos então novamente mentalizar Jesus ou aquela fachada, aquela foto que aparece da casa espírita, para que possamos, cada um de nós, receber o passe, a fim de fluidificar beneficamente o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nos dando forças para prosseguirmos nesta busca incessante da nossa melhora moral, junto a todo aquele que também passa por esse momento e que também procura melhorar moralmente. Pedimos, Senhor, a fluidificação do nosso lar, e que essa luz misericordiosa e amorosa que invade nosso ambiente familiar possa também se estender aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, a toda a humanidade. Te agradecemos profundamente, possamos continuar trilhando nesta caminhada junto a Ti, Jesus, e com o amparo e ajuda dos bons espíritos. Queremos agradecer, então, encerrando agora a nossa atividade, a presença de todos, o amparo dos amigos da espiritualidade, por esse momento. Amanhã, às 9 horas, novamente estaremos reunidos na prece da manhã. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, amigos da espiritualidade, por este momento. E assim encerramos o nosso encontro desta noite. Muito obrigado a todos. Todos tenham um bom fim de semana e possamos aproveitar esses momentos. Boa noite a todos.